Então, já passando para a nossa painelista, nossa grande parceira da Embrapa, né? A doutora em saúde pública, pesquisadora na área de aproveitamento de coprodutos e resíduos e caracterização de biomassa e membro do portfólio de economia verde da Embrapa, a doutora Simone Mendonça. Doutora, é uma alegria estar aqui contigo. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, uma plateia tão rica, tão selecionada e tão comprometida com esse tema. Eu também trouxe uma apresentação, porque pesquisador não perde tempo. Já, já, já temos a apresentação. Bom, estão aqui falando um pouco sobre o plano diretor da Embrapa e os objetivos estratégicos. Nós temos 9 objetivos estratégicos, sendo 7 técnicos e 2 de gestão. E dentro desses objetivos estratégicos, a gente tem um ligado à bioeconomia. A Embrapa organiza seu sistema de gestão de pesquisa apoiado nos portfólios, que são comitês internos para tratar de cada temática transversal. Eu faço parte de um deles, que é de economia verde, que está ligado, então, ao objetivo estratégico ligado à bioeconomia e economia circular. No nosso portfólio, a gente lida, então, com bioprodutos, bioinsumos e bioenergia. Nós ajudamos, apoiamos, fomentando ações, então, relacionadas a essas iniciativas, avaliamos projetos, damos apoio para a diretoria, para questões de legislação, e dentro disso a gente trata também, então, da economia verde, que trata mais abrangente, que pensa também nas pessoas, não só nas questões da origem da biomassa, que seria da bioeconomia, mas abordando também isso que já foi falado por tantos outros antes de mim, a parte de inclusão de pessoas, de aproveitamento melhor dos biomas e gerando tecnologia. Bom, aí, assim, para falar grosso modo, de um exemplo, né? Então, de bioinsumo, a Embrapa já trabalha há muitos anos, há muitas décadas já com bioinsumo. A gente sabe que agora deu um boom do bioinsumo e a gente está muito feliz que isso está acontecendo agora. Nós temos aí como destaque que ganhou, né, o prêmio mundial, Mariângela Enguia, pesquisadora da Embrapa Soja de Londrina, que trabalha com bioinsumos. E o quanto que um tipo específico de bioinsumo, trouxe só um exemplo, a gente tem dezenas de bioinsumos sendo desenvolvido. Um tipo de bioinsumo que é o micro-organismo, que ajuda a soja, aqui do exemplo, a fixar nitrogênio. A planta não poderia, por si só, fixar esse nitrogênio, então a gente usa os micro-organismos como inoculantes e fixa nitrogênio. Isso economizou uma grande quantidade de nitrogênio de fonte fóssil, e aí eu trouxe uns números que eu não sei de cor, né, mas que são 25 bilhões de dólares só na safra de 2024, de não ter que importar que a maior parte é importado de nitrogênio para fazer fertilização dos nossos solos. E evitou a emissão, então, de mais de 230 milhões de toneladas equivalentes de gás carbônico. Outra coisa que eu gostaria de salientar, que muitas vezes as pessoas de fora não entendem o trabalho da Embrapa. A Embrapa ela vai se modernizando com o tempo e a gente pesquisa, não é a ciência do hoje, é do amanhã. Então, a gente está antevendo, fazendo pesquisas de coisas que ainda não chegaram no mercado. A gente tenta fazer futurologia. Então, muitas pessoas que achavam isso assim uma coisa meio só se aplicaria a orgânicos, etc., a parte de bioinsumos, hoje vê a questão econômica, a questão de soberania nacional relacionada ao uso de bioinsumos e quanto isso virou um negócio muito importante. Também outro tema de atuação do nosso portfólio, a parte de bioenergia, né?
vai desde a parte de ampliar a oferta de diferentes biomassas para não depender só de uma biomassa, então diversificar e otimizar, sempre pensando dentro da economia circular, já começa pensando assim, na mesma área, pensando na produção de biodiesel, né, que vem do óleo. Na mesma área, quanto que eu posso tirar de óleos, quantas toneladas de óleo naquela mesma área? Então, usando plantas com maior rendimento de óleo, a gente, de certa forma, está usando melhor a terra. Eu sempre tenho comigo uma frase, eu não sei aonde eu ouvi, eu até tentei procurar na internet, mas é uma coisa que fica em mim, que é a nossa abundância é o que nos enfraquece. Na verdade, quando a gente tem demais, a gente não pensa em usar toda a biomassa que a gente tem. A gente usa e descarta, não tirando o máximo do proveito. A água, a mesma coisa. A gente não faz comparativamente a quem faz uma agricultura lá do deserto, usa o máximo possível, desenvolve cultivar, que usa menos possível de água. Nós não tínhamos tanto problema com essa questão de água. E hoje, cada vez mais, a gente tem desenvolvido, então, materiais genéticos para enfrentar o estresse abiótico, ou seja, a seca, o aumento de temperatura, né, a salinização do solo. Então, nós estamos já pensando há algum tempo essa agricultura, já prevendo, né, as questões de adaptação. E a questão também de agregar valor aos coprodutos, que é o exemplo que eu tive, que eu trouxe aqui para vocês, de uma cadeia produtiva, de um projeto que eu coliderei, um projeto FINEP, que durou 10 anos, era Highlander, assim, a gente achava que ia acabar, renovava, mas era um projeto bastante grande, por justamente cuidar dessa parte da genética, mas cuidar também muito fortemente, eu liderava essa parte de coprodutos, do coproduto, pensando na economia circular. Então, a gente tem aí na cadeia da palma de óleo, né, do dendê, a gente tem a gente gera muito mais resíduo do que óleo. Então, se a gente não der uma finalidade para esses resíduos, não torná-los matéria-prima para outras cadeias, né, isso não se sustenta. Então, foi nessa lógica que hoje a indústria já usa para muitas coisas, por exemplo, o próprio torta, né, após a extração do óleo da polpa do dendê, se usa já para caldeira, usa um pouco do engaço também, que é o cacho vazio, mas assim, hoje a indústria, já visitei empresas lá no Pará, que usam esse efluente líquido, né, que antes eles só faziam uma lagoa de decantação e tratamento de efluente, eles usam para a produção de biogás. Então, isso vai aumentando a circularidade da cadeia, vai aumentando o rendimento. Na pesquisa, a gente fez... Apagou aqui? Vou passar mais rápido aqui, quando aparecer. Bom, nessa pesquisa, por exemplo, eu trouxe alguns exemplos, né? A gente pegou a torta, que ainda tinha um resíduozinho de óleo que não sai na prensagem, e fez um processo de extração supercrítica, que é um processo de rápida extração, alta pressão, que extrai até aquilo que é sensível à temperatura, para extrair os carotenos que ficavam retidos. Esse caroteno, a gente fez um processo de secagem por spray dry, então fez um pozinho que pode riquíssimo em caroteno, que pode ser utilizado para a fabricação de margarina, corantes. Corantes naturais é uma tendência muito forte já há algum tempo, então só se fortalecido devido à toxicidade dos corantes sintéticos. Então, esse é um exemplo do uso, então, da torta para produzir. Uma pena que não esteja aparecendo totalmente, mas assim, deixa eu tentar ver aqui. Bom, dentro dos biocombustíveis, né? O óleo, o problema do dendê é que ele começa a estragar o fruto muito rapidamente. E esse óleo pode ser produzido com acidez muito alta, o que não é bom para a síntese do biodiesel. Então, nós fomos desenvolver catalisadores que pudessem ser usados nesse óleo mais ácido, um óleo que normalmente seria descartado. Então, a gente desenvolveu catalisadores, tanto enzimáticos quanto catalisadores químicos, mais chamados heterogêneos, que podem usar para fazer biodiesel a partir de um óleo que não é de tão boa qualidade, mas pelo menos não vai ser descartado.
Outra uso foi usar processos químicos e enzimáticos para pegar essa torta, pegar esse cacho vazio e transformar em glicose, que daí pode ser utilizado para a produção de etanol de segunda geração. Outro trabalho bem interessante também, que a gente já fez também para a cadeia do algodão, tem uma torta que é tóxica, não pode ser dada para monogástricos, suínos, né, frangos, né? A gente usa também a torta da cadeia da palma de óleo para a produção de cogumelo. Esse cogumelo, né, comestível, a gente colhe esse cogumelo, que na foto aí tem o shimeji, e esse resíduo que fica depois que o cogumelo colonizou totalmente e nasce, né, esses brotinhos que você colhe e fica parecendo um bolo de noiva, assim, todo branco, naquela torta residual. Essa torta não é destoxificada, ela fica já mais digerível, fica enriquecida de proteína, então pode ser colocada na ração animal. Ou então pode ser usada como substrato para cultivo agrícola, no caso aí foi de tomate, com melhorias, né, com fatores bioestimulantes para a planta. E, como eu disse para vocês, a parte de biogás, que a partir do efluente líquido, e também a produção de microalgas, que, além de tudo, também fixa CO2. E, com isso, a gente tem uma pegada mais interessante de CO2 quando a gente cultiva microalga nessa água do efluente. Tem várias outras aplicações que foram desenvolvidas por diversos grupos, não foi só a Embrapa, nós tivemos parceria com as universidades, né? Universidade da UNB, a Federal do Rio de Janeiro, enfim, várias universidades, várias unidades da Embrapa. A gente gosta muito de trabalhar em rede e trabalhou, então, desenvolvendo vários materiais para fazer nanofibras de celulose a partir desses resíduos, que serve de reforço para borracha, reforço para alguns tipos de papel, misturando com glicerol que vem da síntese lá do biodiesel. A gente faz embalagens de substitutos de plástico, enfim. São várias tecnologias que ainda estão em nível de maturidade pequeno, baixo ainda, que precisa de parcerias para chegar ao mercado, mas que já se mostraram possíveis, alguma em TRL 3 ou outros em 4. Então, é isso que eu tenho mensagem que eu tenho para passar para vocês. Então, que a Embrapa está sempre aberta a parcerias com empresas e com outras instituições, e que a gente realmente, às vezes, as pessoas não entendem muito o que a gente está fazendo, porque a gente já está antevendo problemas que virão ainda, né? E por isso é tão importante a Embrapa ter recursos próprios, não depender só de editais externos ou só de parceria com a empresa, que é uma coisa que é muito importante. Eu mesmo participo de muitos projetos com empresa, é fantástico, mas é uma tecnologia mais aplicada. Mas aquilo que rompe paradigma é uma ciência mais básica, e é muito importante que a Embrapa faça esse papel, mas para isso ela precisa ter o financiamento dela para que ela consiga ter uma linha de pesquisa que às vezes demora 15, 20 anos para ter os resultados. E uma empresa muitas vezes não pode esperar todo esse tempo da pesquisa. As pesquisas mais disruptivas são feitas com ciência básica, mas nós fazemos todos os tipos de ciência na Embrapa. Obrigada. Muito obrigado, doutora Simone. Uma alegria, um material tão rico.